E orando ao Senhor, perguntando a Deus o que Ele queria para essa noite, eu descobri que vocês estavam falando de um tema, né? O tema desse ano é vivendo o extraordinário de Deus. E aí eu falei, já sei. E aí o Senhor me deu uma palavra ao meu coração. Porque, irmãos, nós servimos um Deus extraordinário. Deixa eu só ver se Ele colocou ali para mim já. Já está lá? Já. Isso, obrigado, irmão. É que o irmão fica escondido lá no fundo, né? Amém. E eu pensando nesse Deus extraordinário que nós servimos, Ele é tremendo, né? E você sabe o que é extraordinário? Você já parou para pensar? Provavelmente o pastor já deve comentar sobre isso aqui. Mas para a gente entender o ordinário, a gente precisa entender o extraordinário, a gente precisa entender o que é ordinário, certo? E o ordinário é aquilo que está em conformidade com o habitual, aquilo que é comum, aquilo que é normal, que se repete todos os dias, é algo sem brilho, é algo que acontece com frequência, é algo sem destaque, até medíocre. Isso é um ordinário. Portanto, extraordinário é uma característica do que é raro, do que não é comum, do que é fantástico, do que é espetacular, é sensacional, é incrível. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. E é exatamente assim que nosso Deus é, irmão. O nosso Deus é um Deus extraordinário. Ele é extraordinário. Isaías 40, depois você vai ler lá na sua casa. Mas vai dizer que o Senhor mede as águas com as palmas das suas mãos. Ele mede o céu com os dedos. Gente, olha que Deus tremendo. Olha que Deus extraordinário. Os cientistas até hoje tentam decifrar quantas estrelas tem no universo. Eles só sabem que existem bilhões na nossa galáxia. Mas eles não sabem todo o universo. E a Bíblia diz que o Senhor conhece cada uma delas, cada estrela, e ainda conhece pelo nome. Oh, que Deus tremendo! Oh, que Deus extraordinário! Esse é o nosso Deus. Tudo que Ele fez, irmãos, tudo que Ele criou, tudo que Ele faz, Ele fez tudo de forma extraordinária. E aí eu comecei a lembrar de algumas coisas. Esse Deus criou o céu, a terra e tudo que há em 6 dias. Esse Deus criou o homem do barro. Esse Deus criou a mulher de uma costela. Esse mesmo Deus pegou um homem já idoso, Noé, e falou para ele, constrói uma grande arca. E você vai colocar todos os animais da sua família e eu vou dar um recomeço para essa terra. Esse Deus extraordinário abriu o Mar Vermelho, o Rio Jordão, e o povo passou a pé enxuto. Esse Deus extraordinário parou a terra para que o seu povo ganhasse a batalha. Esse Deus extraordinário fez uma criança sobreviver num cestinho, no meio de um rio cheio de crocodilo, e ainda fez esse cestinho parar lá na mão da filha de Faraó. Esse Deus extraordinário fez um gigante ser derrotado por um menino só por causa de uma pedrinha. Esse Deus extraordinário escolheu homens e mulheres tão improváveis, e quando a gente olha as histórias, né, dos discípulos e vê a vida deles, como eles eram improváveis. Esse Jesus, Ele curou, libertou, restaurou de forma extraordinária. Por onde Ele passou, Jesus fez coisas extraordinárias. E eu podia ficar a noite inteira só falando que Ele fez de extraordinário nas Escrituras. Porque são tantas e tantas coisas que o Senhor nos fez. Porém, o mais extraordinário que o Senhor nos fez foi entregar o seu Filho unigênito por amor a mim e por amor a você. Essa foi a maior obra do nosso Deus. E eu não sei se você já percebeu que na Bíblia, na palavra de Deus, todas as promessas de Deus não tem nada no diminutivo, porque Ele é extraordinário. O nosso Deus é extraordinário. Ou seja, Ele não vai agir nada no ordinário. A Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É algumas coisas? Todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor satisfaz todos
todos os desejos do meu coração. Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Esse Deus extraordinário é aquele que faz infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensarmos. E é o Senhor que é o nosso pastor. E é por isso que nós não temos falta de nada. Todas as promessas do Senhor são abundantes para a minha vida e para a sua, são extraordinárias, porque o nosso Deus é extraordinário. E quando a gente aceita Jesus, isso é tão visível, né? A gente quer falar de Jesus para todo mundo, a gente quer mostrar que Ele é extraordinário, e a gente começa a desfrutar das bênçãos extraordinárias dEle. Hoje eu não quero ministrar para vocês uma teologia humanista, dizendo você pode, você consegue, você vai viver o extraordinário. Você vai viver sim, mas o extraordinário de Deus, porque é Ele que derrama o extraordinário sobre a nossa vida. Irmãos, com o tempo vai passando e a gente vai deixando o primeiro amor de Deus. E a gente vai passando, deixando o extraordinário e vai vivendo o ordinário. A gente começa a viver o ordinário, deixando de viver o extraordinário de Deus. E a minha pergunta nessa noite é: por quê? Por que isso acontece? E exatamente pensando nisso que eu queria refletir na vida de um personagem bíblico que eu amo, e eu já tirei muitas ministrações na vida dele, mas eu acho que ele é uma das pessoas que mais viveu o extraordinário de Deus. José. Abra sua Bíblia, Gênesis 37. José. Nós vamos aprender com José como viver o extraordinário de Deus. E aí a pergunta é: o que a gente precisa fazer então para viver o extraordinário de Deus como José? E a primeira coisa que nós vamos ver nesse texto é que para viver o extraordinário de Deus nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Para vivermos o extraordinário de Deus, a primeira coisa é sonhar os sonhos de Deus. Vira para quem está do teu lado e diga: sonhe os sonhos de Deus. Gênesis 37, nós vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim: José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhe disse: peço que ouçam um sonho de ti. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, e ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Até aí, por enquanto, mas fique com a sua Bíblia aberta. Eu creio que todos já conhecem ou já ouviram a história de José em algum momento da sua vida, né? A história desse grande sonhador. José era o filho querido de Jacó, né? Era o filho de Raquel, filho primogênito de Raquel. E ele amava mais José do que os outros. E os seus irmãos o invejavam. E José sonhava com o extraordinário de Deus. José queria viver o extraordinário de Deus. Mas ao tempo todo, as vozes contrárias vinham para ele: ah, não vai ser assim. Não, e desanimavam ele, repreendiam ele. Irmãos, nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Nós precisamos sonhar com o extraordinário de Deus para a nossa vida. E todas as vezes que nós fazemos isso, seja sonhar com o extraordinário emocional, com o extraordinário físico, familiar, psicológico e até financeiro, por que não? Todas as vezes que nós pensamos assim: eu quero viver o extraordinário, vão ter pessoas que vão se levantar e dizer: ah,
Você não vai conseguir. Ah, você está sonhando muito alto. Ah, para com isso. Né? Não, é muito difícil. Já ouviu alguém falando assim, tentando te desanimar? Diz que duas crianças estavam brincando num pátio de patinação, né, nesses países onde há. E aí eles brincando, de repente a menininha caiu no gelo. O gelo se abre, ela cai. E o menino, não sabendo o que fazer, simplesmente pegou a mão, puxou e arrancou ela com toda a força que ele tinha. Os bombeiros chegaram, não acreditavam o que tinha acontecido. E eles falavam, é impossível, como esse menino tão pequenininho, tão franzinho, conseguiu tirar essa menina de dentro do gelo? Como ele conseguiu? Um senhor virou e falou, eu sei por quê. Porque não tinha ninguém para dizer que ele não iria conseguir. Às vezes nós não vivemos o extraordinário de Deus justamente porque nós damos ouvidos ao que os outros dizem. E aí a gente não sonha o sonho de Deus. A gente não sonha com o extraordinário de Deus. E João 10:10 vai dizer, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, não deixe o inimigo roubar os seus sonhos. Não deixe o inimigo destruir os seus sonhos, roubar o extraordinário de Deus da sua vida. Não permita isso. Viva em abundância. Não permita. Há quanto tempo você não sonha mais com o extraordinário de Deus na sua vida? Não sonha do extraordinário de Deus na sua família, porque acha não. Minha família nunca vai ser transformada, é difícil demais. Por que você não sonha mais, irmãos, com uma cura física, psicológica, emocional? Ah, não, é impossível isso acontecer. Talvez o inimigo roubou o sonho que você tinha de um projeto, de um plano, de um curso, sei lá o quê, porque agora você acha que está tarde demais. Ah, já sou velho demais para fazer isso. Nós não podemos deixar o inimigo roubar os sonhos de Deus da nossa vida. Nós não podemos deixar o inimigo roubar o extraordinário de Deus na nossa vida. Por isso a palavra dessa noite para mim e para você é: para de viver o ordinário e viva o extraordinário. Viva o extraordinário. Porque a Bíblia vai dizer que não há nada impossível ao Senhor. Há alguma coisa impossível a Ele? Há alguma coisa impossível a Ele? Então nós podemos viver o extraordinário de Deus, irmãos. Nós podemos viver. Diz que um homem estava num cruzeiro. Ou melhor, ele comprou um cruzeiro. Era o sonho da vida dele fazer um cruzeiro. E ele foi, economizou aquele dinheirinho suado e foi para um cruzeiro. E aí ele pensou assim: eu gastei tudo que eu tinha para comprar passagem. Então eu não vou ter condição de comprar comida. Eu vou levar meus lanchinhos. E encheu uma bolsa de lanche. Chegou no cruzeiro, na hora da refeição, ele via aquelas mesas fartas. Porque mesa de... Eu nunca fui, mas eu vejo nas fotos, né? É farta, tem tudo e mais um pouco. E ele olhava aquelas mesas lindas e falava: meu Deus, deve ser muito caro. Corria para o quarto, pegava o lanchinho e comia. No último dia, ele já tinha acabado o lanchinho. Ele falou: e agora? Eu vou ter que ir lá comprar, né, uma refeição. E ele chegou e perguntou: quanto custa para mim, né, fazer a refeição de agora? E o rapaz falou: senhor, não. Quando o senhor comprou a passagem do cruzeiro, o senhor tinha, era tudo incluso. Toda a refeição, bebida, comida, estava tudo incluso para você. Irmãos, quantos de nós não estamos vivendo o extraordinário de Deus porque a gente fica comendo os lanchinhos? O Senhor nos coloca um banquete todos os dias para vivermos e a gente fica comendo os lanchinhos. Mas a segunda coisa que eu aprendo com José para a gente viver o extraordinário de Deus, a segunda coisa, aceitar os processos. Vira para quem está do seu lado e fala: aceite os processos. Gênesis 37 ainda, nós vamos ler o versículo 23 e 24. Depois eu vou pular alguns para a gente ganhar tempo, porque a história dele é grande, mas a gente vai entender. O 23 diz assim: mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas comprida que trazia, e o jogaram na cisterna.
A cisterna estava vazia, sem água. Versículo 28. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Agora Gênesis 39, versículo 19. Gênesis 39, versículo 19. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. José viveu o extraordinário de Deus? Viveu. Mas ele teve que aceitar e passar pelos processos. Esses três textos que eu citei é quando ele foi jogado no poço pelos irmãos que queriam matá-lo. Lembra da história? Eles queriam matar José. Mas aí depois eles resolvem e vendem ali José para os ismaelitas. Ele se torna escravo. E depois ele vai preso, né? Por causa da endemoniada da esposa do Potifar. E José, ele viveu o extraordinário. Vocês vão ver mesmo nessas situações. Porque a gente tem que aceitar os processos. E às vezes você deve estar questionando: mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Sim, nós temos aflições. Mas o mesmo Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom, porque eu venci o mundo. Ele falou: tenham bom ânimo, não desanimem. E eu não sei se você sabe, mas a palavra desânimo vem do latim, não desânimo alma. O desanimado é alguém sem alma. Pega isso aí. O desanimado é alguém sem alma. Ânimo vem da palavra entusiasmo, e do grego é enteos. Enteos é Deus dentro. O desanimado não tem alma. O animado, Deus mora dentro dele. Amém? Você entendeu isso, meu irmão? Então, se você está desanimado, ore ao Senhor, porque você está sem alma. Você está precisando é que o Senhor habite em você. Porque um animado, quando ele tem Jesus, irmãos, ele só vai ver o extraordinário. Ele vai aceitar os processos, ele vai sonhar os sonhos de Deus. José era odiado, invejado pelos seus irmãos. Foi parar numa cisterna, num poço, vendido como escravo. Depois fica trabalhando lá, se dedicando. Aí vem a mulher endemoniada. E aí, né, ela pega e culpa ele. Ele é injustamente acusado de assédio sexual naquela época. E vai preso. Se fosse eu e você, aguentava, irmão? Aguentava? Suportaria todo esse processo? E hoje em dia eu vejo um povo tão fraquinho. Qualquer coisinha, eu vou morrer. Jesus não me ama. Tá difícil demais. Irmão, José não reclamou em tempo algum. Você vai ver que ele não reclamou, ele aceitou os processos. No poço ele não reclamou. Na casa de Potifar ele se dedicou, ele trabalhou, ele se esforçou. Na prisão ele liderou. Aonde José estava, ele vivia o extraordinário de Deus. E ele não esperou estar tudo bem para viver o extraordinário de Deus. Ele viveu o extraordinário no meio da provação, no meio da luta, no meio da perseguição. Eu não sei por qual processo você está passando. Eu não sei qual a luta que você está passando. Mas seja qual for, viva o extraordinário de Deus em meio à luta, em meio à aflição. Tenha um ânimo, deixa Deus dentro de você raiar. Porque no sofrimento, é na luta que a gente vai crescer, que a gente vai ser aperfeiçoado. Davi foi ungido rei com 16, 17 anos. E ele só se tornou rei de fato aos 33. Teve um processo, teve que passar pelos processos. José aceitou os processos, irmãos. E eu acho incrível que lá no poço, eu fico imaginando, lá no poço, José acho que aprendeu a dar valor à comida. Porque ele deve ter passado fome. A gente não sabe exatamente quanto tempo ele ficou ali. Ele deve ter dado valor à comida. Depois, como escravo na casa de Potifar, José ele aprendeu a enxergar as necessidades das pessoas e a servir com excelência.
Depois, lá na prisão, José aprendeu a liderar, e aprendeu a liderar com uma turminha boa, hein? Presidiário. Ele aprendeu a liderar na prisão. E por quê? Por que José passou por tudo isso? Porque o Senhor tinha um propósito na vida de José. Ele tinha que aprender a dar valor na comida, porque depois ele iria levar socorro para aqueles que teriam fome. Ele precisou aprender a ver a necessidade das pessoas, para depois servir o povo com excelência. Ele teve que aprender a liderar aquele povo difícil, para depois liderar uma nação. Olha que lindo, irmão. Deus tem um propósito em todas as coisas, em todos os momentos da nossa vida. Por isso nós precisamos aceitar os processos. E só assim nós viveremos o extraordinário de Deus. Mas a terceira coisa que a gente aprende com José é que para viver o extraordinário de Deus, nós precisamos tomar decisões. Vira para quem está do seu lado e fala: quer viver o extraordinário de Deus? Tome as decisões certas. Eu vou passar 3 decisões para você ver como José tomou as decisões certas. Na casa de Potifar, como escravo, José tomou a decisão de fazer o seu melhor. Ele era um escravo. Ele podia falar: vou fazer só o básico. Só aquilo que me pedir está bom demais. Né? Não é nada meu mesmo. Mas a Bíblia vai dizer em Gênesis 39, pode olhar aí, 39, versículo 2 e 3. 39, 2 e 3. O Senhor Deus estava com José, e veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Como escravo, o Senhor estava lá abençoando ele. Ele tomou a decisão de fazer o seu melhor, de dar o seu melhor, de viver o seu melhor, mesmo sendo escravo. E hoje a gente vê tanta gente aí, começa a trabalhar num emprego, faz só o que o patrão falou e olha lá ainda, né? E aí quer crescer na empresa, quer crescer na vida, quer viver o extraordinário de Deus sem fazer nada, sem se dedicar, sem se esforçar. Irmãos, mas José toma outra atitude muito forte também. Ele tomou a decisão de fugir da aparência do mal. Ele fugiu da esposa de Potifar. Porque eu vou ler um versículo aqui, mas diz que todos os dias ela ia e falava: eu quero me deitar com você. E ele falava: não, o meu Senhor me colocou para cuidar de tudo, menos da senhora. A senhora é dele. Eu vou cuidar de tudo, menos da senhora. E ainda ele afirmava: e não vou pecar contra o meu Deus, não vou pecar contra o meu Senhor. Mas aí, Gênesis 39, versículo 11 vai dizer: aconteceu, porém, que certo dia, José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Ele fugiu. Ele tomou a decisão de fugir da tentação. Ele toma mais uma atitude. A decisão de agir no meio daqueles presos. Irmão, ele ficou lá com os presos. Ele podia fazer tanta coisa errada, né? Porque hoje que a gente vê aí, o pessoal vai preso, fica pior do que quando entrou. José não. José toma uma atitude. Gênesis 39, 21 a 23. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmãos, nós perdemos de viver o extraordinário de Deus muitas vezes, porque nós não tomamos as decisões certas. Nós deixamos as nossas fraquezas, nós deixamos o pecado falar mais alto do que as nossas próprias convicções. Nós vivemos num mundo cercado por todos os lados, que todo dia tenta impor conceitos, crenças, ideologias, dizendo: não, isso aqui pode,
O certo agora virou errado e o errado virou certo. O mundo tenta mudar a nossa cabeça, tenta deturpar a palavra de Deus, tenta trazer para a nossa vida aquilo que a palavra é contrária. A gente viu agora na abertura das Olimpíadas. Vocês viram? Fizeram deboche, blasfemaram contra os cristãos. Fizeram a mesa da Santa Ceia, né? A cena da Santa Ceia com drag queens, com homossexuais. O mundo aí fora diz que nós devemos respeitar os direitos, e devemos sim, mas eles também têm que respeitar os... Nós somos cristãos e é isso que o mundo quer deturpar a palavra de Deus, quer deturpar. E quantas vezes eu e você, isso pode, só um pouquinho, não faz mal, só um pouquinho, não vai fazer mal. E aí a gente está aí, no pecado está à distância de um simples clique. Muita gente tomando decisão, perdendo o extraordinário de Deus, porque toma decisão errada. E eu fico imaginando que se fosse hoje, diriam assim para José: José, não José, lute por sua liberdade, lute, se revolte contra Potifar. Ou quando ele estava lá sendo assediado, não, vai lá José, deita com ela, aproveita a patroa, vai perder essa chance? Ou quando ele estava na prisão, José, faz uma rebelião, bota fogo nos colchão aí, vamos fazer a rebelião e sai todo mundo. É isso que o mundo está impondo, essas são as ideias. Mas não, José toma as decisões certas, José se afastou do mal, José não queria o pecado, não queria a maldade. Como diz Tessalonicenses 5:22, afastem-se de toda forma do mal. Afastem-se. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A tentação vai aparecer, vai, irmão. Porque nós estamos no mundo e o mundo jaz do maligno. Mas a gente precisa tomar as decisões certas. Se a gente quer viver o extraordinário de Deus, a gente precisa tomar as decisões certas. E aí eu fiquei lembrando de uma passagem que eu amo também, Mateus 14, 22-34, não precisa abrir. Mas lembra, os discípulos estão num barco, no meio de uma tempestade. Eles estão apavorados lá naquela tempestade. E de repente vem alguém andando sobre as águas. Eles gritam, é o quê? É um fantasma, estou desesperado, né? Tudo homem, gente, ó mulherada, homem, 12 homens com medo de um fantasma. E aí eles, é um fantasma. E de repente, diz que Pedro olha e fala, Senhor, eles reconhecem que Senhor, se és tu, me manda ir ao teu encontro sobre as águas. Aí a minha pergunta para mim e para você é, quantos estavam no barco? Quantos? 12. Quantos estavam no meio da tempestade? 12. Jesus estava vindo, tinha 12 no meio da tempestade. Mas quantos decidiram viver o extraordinário de Deus? Quantos? Só Pedro. Só Pedro decidiu, tomou a decisão de viver o extraordinário de Deus, sair do barco e começar a andar sobre as águas ao encontro de Jesus. Aí você pode me falar, Juliane, mas ele teve medo e começou a afundar. Sim. Mas quem estava do lado dele? Jesus. E Jesus o levantou, aleluia. Se nós queremos viver o extraordinário de Deus, irmãos, nós precisamos tomar as decisões certas. E às vezes nós vamos ter medo, às vezes nós vamos vacilar, às vezes nós vamos ficar inseguro. Vamos, como Pedro, às vezes a gente vai tirar o foco, porque Pedro sofre, porque ele tirou o foco de Jesus e olhou para o problema. E às vezes a gente faz isso, mas a gente tem que ter a certeza de que aquele que é todo poderoso, aquele que reina, aquele que é um Deus extraordinário, vai estar do nosso lado e vai nos resgatar. É esse Deus extraordinário. E é por isso que eu faço a minha última aplicação. Para viver o extraordinário de Deus, a gente vai precisar acreditar em suas promessas. Para viver o extraordinário de Deus, a gente vai precisar acreditar nas promessas de Deus. Agora vira para quem está do teu lado e fala, acredite nas promessas de Deus. Irmãos, isso é pedagógico. Quando a gente fala para vocês repetir, é para vocês lembrar depois dos pontos na cabeça, lá em casa.
José, ele passou tanta luta, irmãos, mas ele não deixou que o ordinário tomasse conta da vida dele. Ele não deixou que a situação mudasse a vida dele. Ele acreditou nas promessas de Deus. Leia comigo Gênesis capítulo 50, versículo 24 e 25. Gênesis 50, 24 e 25 diz assim: Antes de morrer José, disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. José acreditava nas promessas de Deus. Ele havia ouvido as promessas do seu avô, do seu pai. Ele acreditava. Irmãos, para vivermos o extraordinário de Deus em nossa vida, nós precisamos acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida. Nós precisamos acreditar que o tempo da aflição, da luta, vai sempre ser menor do que o tempo da bonança. Vou te provar na vida de José. O começo do texto lá de capítulo 37, versículo 2, vai dizer que quando José foi lançado no poço, ele tinha 17 anos, lembra? 17 anos. Depois em Gênesis 41, vai dizer que José tinha 30 anos quando ele se torna governador do Egito. Quantos anos de 17 para 30? Quem é bom de matemática? 13 anos. Depois vai dizer lá em Gênesis 50 que José viveu 110 anos de vida. José sofreu 13 anos, muita luta, muita aflição. Mas ele viveu algo muito extraordinário por 80 anos. Depois ele teve luta? Provavelmente teve. Mas ele viveu ainda mais o extraordinário de Deus. Ele trouxe a sua família para perto. Ele trouxe todo mundo para perto. Reveu o seu pai. Reencontrou seus irmãos. Perdoou seus irmãos. Porque ele acreditava nas promessas de Deus. Irmãos, eu não sei por quanto tempo você ainda está esperando as promessas de Deus se cumprir na sua vida, na sua família, na sua casa. Não importa. Viva o extraordinário de Deus hoje, agora. Para que você possa viver muito mais o extraordinário depois. Porque Deus tem algo extraordinário depois. Há uma promessa, irmãos, para mim e para você, que aceitamos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. É extraordinário vivemos aqui? É. Ele quer que a gente viva em abundância, vivamos o extraordinário. Mas Ele nos tem uma promessa de que nós vivemos algo muito melhor. Nós iremos herdar a vida eterna. E Romanos 8, 18 diz: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Depois 1 Coríntios 2, 9 diz: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Nada do que a gente passar aqui pode ser extraordinário, mas não vai ser nem comparado àquilo que está por vir, meu irmão. Não está nem comparado. José viveu o extraordinário nessa terra, que ele sonhou os sonhos de Deus. Porque ele aceitou os processos, porque ele tomou as decisões certas e porque ele acreditou nas promessas de Deus. Ele acreditou, e ele acreditou tanto que, olha aí, Gênesis 45. Parou. Gênesis 45, versículo 7 e 8. Parou aqui, irmão. Diz assim, foi. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó
e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele. José entendeu que os propósitos eram grandes, mesmo que ele passasse por lutas, por aflições. Ele entendeu que era tudo pelo querer de Deus, e mesmo assim ele iria viver o extraordinário de Deus nessa terra, porque um dia ele tinha certeza que viveria o extraordinário lá no céu, ao lado do Senhor, como eu e você também temos que ter essa convicção, meu irmão. Um dia nós estaremos com Ele. Jesus realizou muitos feitos extraordinários nessa terra, sim, mas Ele sofreu, Ele padeceu, Ele foi crucificado, Ele foi morto. Por quê? Porque o propósito era nos proporcionar vida. O propósito do sofrimento de Jesus era nos dar vida, era nos dar algo muito mais extraordinário: a salvação. A salvação. E 2 Coríntios 4, versículo 16 e 18 diz assim: por isso, não desanimamos. Presta atenção no que Paulo está dizendo, irmão. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aleluia. É por isso que eu convido hoje você a viver o extraordinário de Deus. Mas é hoje, irmão, não é amanhã. Viva o extraordinário de Deus hoje. Porque lá, junto ao Pai, será muito, muito mais extraordinário. Apocalipse 21 diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais choro. Tudo vai se passar, as coisas antigas se passarão e eis que todas serão novas. Ele diz que lá as ruas são de ouros, as muralhas são de jaspe. Imagina, irmão, lá como vai ser. E eu amo o versículo 23 que diz assim: a cidade não vai precisar de sol e nem de lua. Sabe por quê? Porque lá a glória de Deus vai iluminar todo o ambiente. Ele, o Cordeiro, será a candeia. Você não está animado com isso, irmão? Você não está animado em viver esse extraordinário um dia? Eu estou. Então não pare de sonhar os sonhos de Deus. Viva o extraordinário. Aceite os processos. Tome as decisões certas. E acredite nas promessas de Deus. E aí você, nós viveremos o extraordinário de Deus. Quer viver o extraordinário? Aquele que quer viver o extraordinário de Deus, eu queria que você ficasse de pé. Nós queremos, Pai, a cada dia viver rompendo em fé, para que todos aqui, Senhor, possamos viver o Teu extraordinário. Senhor Deus, obrigada porque nessa noite o Senhor nos demonstrou que para vivermos o Teu extraordinário nós precisamos sonhar os Teus sonhos, nós precisamos aceitar os processos, nós precisamos tomar as decisões certas e acreditar nas Tuas promessas, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a viver rompendo em fé cada um desses obstáculos, Senhor Jesus. Ó Pai, eu não conheço e não sei a luta que cada um está passando aqui, a dificuldade pelas quais os Teus filhos estão sofrendo, aquilo que tem tirado o sono, que tem dado preocupação. Ó Deus, o Senhor conhece, porque o Senhor visita todos os dias os Teus filhos e as Tuas filhas. E é o Senhor quem está do nosso lado, com o braço estendido para nos levantar nos nossos momentos de fraqueza, nos nossos momentos de luta. Por isso, Senhor, que nós possamos hoje sair daqui convictos de que o Senhor quer que nós vivamos hoje, aqui, nessa terra, o Teu extraordinário.
para que um dia, Senhor, nós possamos viver algo ainda muito mais extraordinário com o Senhor, aleluia. Que nós possamos viver a vida eterna, Senhor, ao teu lado. Senhor, que nós possamos transbordar desta alegria, dessa convicção, aonde nós estivermos. Que todos ao nosso derredor possam ver e vivenciar o extraordinário de Deus em nossa vida. Que pessoas sejam, Senhor, tocadas pelo teu extraordinário de Deus na nossa vida. Que pessoas também queiram viver o extraordinário de Deus por causa do teu extraordinário na nossa vida, Senhor. Por isso, Pai, nos ajude, nos ensina. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que deixamos de viver o extraordinário para viver o ordinário, para ficarmos comendo os lanchinhos dessa terra, enquanto o Senhor tem um banquete sobrenatural, espetacular, extraordinário para cada um de nós. Nos ensine, Senhor, a desfrutar das tuas bênçãos. Nos ensina a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.